Proposta de uma lógica de sequenciamento e suprimento integrado utilizando programação avançada da produção, ou APS, em uma empresa automobilística fabricante de eixos. A empresa em estudo apresenta muitos atrasos nas entregas dos eixos devido à falta de componentes de capacidade produtiva. Apesar da empresa possuir um PCP bem estruturado, não possui uma lógica de sequenciamento e não há integração entre as áreas relacionadas à produção. Devido a esse cenário, nós observamos a oportunidade de implementação do sequenciamento avançado da produção por meio do software Drummer. Nossa questão de pesquisa é: como efetuar a integração entre o sequenciamento avançado da produção e suprimento de componentes em uma linha de montagem de eixos? O estudo de campo foi realizado em uma empresa multinacional do ramo automobilístico que fabrica eixos para veículos de grande porte. Agora falando um pouco da situação atual da empresa. A empresa possui aspectos positivos e negativos. Começando pelos aspectos positivos. A empresa possui um PCP bem estruturado, utilizando o MRP para programação dos eixos e o MES para controle do chão de fábrica. Por outro lado, a empresa possui vários problemas que acabam gerando atraso e, consequentemente, multas geradas por esses atrasos. A empresa não possui uma lógica de sequenciamento, não possui integração entre o sequenciamento e o suprimento, não possui estoque de segurança e ponto de reabastecimento definido, não possui um controle eficiente e inspeção da entrada e saída de componentes, consequentemente, muitas vezes a quantidade mostrada pelo sistema não é a quantidade real. Com isso, acaba gerando falta de componentes, baixa voracidade do estoque e atrasos, muitas vezes por falta de material, falta de componente e, consequentemente, parada da linha. Para simular tanto a situação atual da empresa quanto propor melhorias a fim de minimizar esses problemas, nós utilizamos o software Drummer APS, que faz um sequenciamento com capacidade finita por meio da programação bidirecional, gera ordens de compra, ordens de produção e faz a gestão de estoque. No roteiro de fabricação, temos algumas informações importantes a serem consideradas. Nós fizemos a seleção de um período de estudo de 1 mês, fizemos o recorte da principal família de produtos do principal cliente, consideramos 2 turnos de 8 horas cada, de segunda a sexta-feira, e consideramos que cada eixo tem que ficar 2 dias na expedição. Para fazer a simulação, nós consideramos 2 cenários, o cenário base e o cenário com melhorias, ambos sem hora extra. Vou começar falando sobre o cenário base. É importante falar aqui que o nosso cenário base já apresentou uma melhoria em relação ao cenário atual da empresa, onde o sequenciamento é feito em uma planilha de Excel e sem seguir uma lógica. Então, quando a gente faz a simulação no Drummer, o software já faz o sequenciamento correto com base na programação bidirecional. O primeiro cenário tem tanto estouro de capacidade quanto falta de componentes. Nesse cenário, a gente considerou que os pedidos são formados com 1 semana de antecedência, que é o que realmente acontece na empresa atualmente. Então, o PCP não tem tempo hábil para programar. Consideramos também que o estoque inicial é o estoque disponível no início do período analisado e que a empresa não possui nem estoque de segurança e nem ponto de reabastecimento para os componentes. Na primeira figura, a gente observa que teve estouro de capacidade nos centros 2, 3 e 5. Já na segunda figura, é possível observar que o número de pedidos entregues no prazo foi bem baixo e concentrado somente no primeiro período. Agora eu vou falar um pouco sobre o cenário melhorado. Nesse cenário, o problema de falta de componente foi resolvido por meio do cálculo de estoque de segurança e ponto de reabastecimento para cada um dos itens, e nós consideramos também o time fence de 7 dias, que é o lead time acumulado do item. Então, para isso, os pedidos precisam ser firmados com antecedência. Por fim, nós temos o resumo dos resultados. Então, no cenário 1, nós tivemos 188 atrasos e no cenário 2, com as melhorias propostas, nós tivemos 91 atrasos. Com isso, nós tivemos redução da multa e o saving foi de 985.586. Agora, nós conseguimos responder a nossa questão de pesquisa, que é: como efetuar a integração entre o sequenciamento avançado da produção e o suprimento de componentes em uma linha de montagem de eixos?
A resposta é através da aplicação do APS, e para isso nós utilizamos o software Drummer. O nosso saving com as melhorias propostas foi de 985.586 e 53,6% dos pedidos foram entregues no prazo. E essas foram as principais referências utilizadas. Obrigada!